Olá, queridos, seja bem-vindo ao canal Tá na Bíblia, confere aí, eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos estar falando um pouco da igreja de Antioquia, a igreja missionária, a igreja que enviou nada mais nada menos do que o apóstolo Paulo. É exatamente isso, a igreja missionária, a igreja com amor, a igreja dedicada à obra do Senhor. Antes, faço um grande pedido, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho e aperte o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 25, diz assim: Então Barnabé partiu para Tarso, em busca de Saulo. Tendo achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniu-se naquela igreja, instruiu muita gente em Antioquia. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Barnabé, vendo o potencial de Antioquia, vendo que ela poderia ser uma igreja que poderia crescer e desenvolver muito para a obra e para o reino, ele vai a Tarso em busca do irmão Saulo para juntos formar uma dupla e fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo, cheio de esperança, cheio de desejo, cheio de vontade, ele não pensa duas vezes, dá a mão junto a Barnabé e parte para Antioquia para fazer a obra do Senhor naquela comunidade. Sendo uma igreja base missionária, nos primeiros anos do cristianismo, ela sendo uma comunidade muito importante e no período de muita perseguição no Império Romano, né? Ela foi fiel nas suas palavras, ela foi fiel ali na obra do Senhor. Eles se dedicaram no meio à perseguição, eles estavam ali fiel, fazendo a obra, se dedicando, sendo zeloso pela palavra do Senhor. A cidade de Antioquia, é bom nós frisarmos bem, entender isso um pouco, que é a cidade da Síria, Antioquia da Síria. Nós vamos ver em outros textos da Bíblia, no próprio Atos dos Apóstolos, outra comunidade chamada de Antioquia. Então precisamos frisar qual Antioquia? A Antioquia da Síria, que nós vamos estar citando e entender que é a igreja base missionária. As outras igrejas, elas de Antioquia, fica próximo a Pisia, né? Cidades vizinhas a Antioquia. Sendo uma igreja e uma cidade bem populosa, bem importante, com uma base de números de pessoas dentro da Antioquia, uma base de 500 mil de habitantes que ali habitavam naquela cidade. A comunidade cristã, ela foi uma comunidade muito importante para o crescimento do evangelho, isso nos primeiros anos do cristianismo, né? E dali nós vamos entender o porquê que é relatado que os cristãos são chamados, os discípulos são chamados de cristão pela primeira vez, aonde nós citamos, foi citado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ali foi levantado homens com vontade, desejo, determinação de fazer a obra do Senhor. Um desses homens foi nada mais, nada menos do diácono ou jovem Estevão, esse mesmo jovem que foi apredejado. Apredejado por quê? Através da mensagem de Cristo, através da sua devoção, da sua fé, da sua dedicação, o Espírito Santo fazia sinais e prodígio através da vida de Estevão. Estevão, sendo um jovem muito dedicado, muito usado pelo Espírito Santo, foi chamado a atenção da liderança e do povo dali, daquela comunidade. Por chamar a atenção demais, o espírito maligno toma ali o coração da liderança do povo daquela cidade e vem pegar ele, prender ele a ponto de apedrejá-lo até a morte. E o que acontece quando ele é apedrejado até a morte?
igreja que estava reunida, que estava aprendendo da palavra do Senhor, que estava ouvindo o evangelho puro, genuíno, através de Estevão, eles com medo, eles vão se dispersar. Um vai para a cidade de Chifres e outro vai para a Fenícia, né, fugindo com medo de retaliações da liderança daquela comunidade. Mas Deus, vendo o povo daquele jeito, Deus vendo, ele levanta outro diácono com vocação, outro diácono com um espírito de guerreiro para levantar e levar o povo novamente a Cristo. Ele levanta nada mais nada menos do que Filipe, um jovem dedicado, cheio do Espírito Santo e dedicado a fazer e a lidar ali pela obra do Senhor Jesus Cristo. Alguns homens que está junto com Filipe, não é citado os nomes dele, chamamos eles de missionários anônimos, alguns missionários que foram citados na Bíblia, mas sem o seu nome estar ali. O mais importante não é o nome estar citado, o mais importante é nós fazermos e nós servirmos a Deus. Melhor é nós estarmos, meu irmão, fazendo a obra de Deus, dando uma mão junto ali, e diferente dos dias atuais é que alguns querem o seu nome em evidências do que servir no anônimo. Então esses homens, eles serviram no anônimo e fizeram grande obra, e o Senhor era com eles naquela cidade. Então o crescimento foi grande, o crescimento foi genuíno, e Barnabé, ele junto com Paulo, eles dão ali um grande apoio àquela comunidade cristã. Então aquela comunidade cristã, ela é composta de 5 lideranças, de 5 profetas, 5 doutores cheios do Espírito Santo para poder. Nós temos Barnabé como um líder principal da comunidade de Antioquia. Nós temos também Simão, ou Níger, é conhecido como ou Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus lá na cruz do Calvário. Temos também Lúcio, que também foi citado como um desses 5 profetas, e Manoar, e o próprio apóstolo Paulo, que estava naquela comunidade fazendo a obra do Senhor. Deixa eu falar algo muito importante. Quando homens de Deus se unem para fazer a obra do Senhor, eles se unem para somar em um só propósito, o Espírito Santo usa cada um poderosamente, porque eles não têm inveja de ninguém, eles olham para o outro fazendo, e o que eles sentem é mais vontade de fazer a obra do Senhor. Então, se o povo atuais, nos dias atuais, começarem a entender isso, meu irmão hoje está sendo o portador do Evangelho, glória seja dada ao Senhor. Se eu tiver nessa mesma ligação, nesse mesmo entendimento, que o meu irmão está sendo boca de Deus para mais vida, o Senhor, quando chegar a minha vez, vai me usar de poder, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. A questão é que nos dias atuais, alguns, quando ver o irmão A, o irmão B, o irmão C sendo usado pelo Senhor, fica com um espírito de inveja, torcendo contra e orando contra, jogando contra, clamando ali para que ele venha errar nas palavras, errar no sermão. Irmãos amados, nós estamos aqui para servir e não torcer contra o irmão que está sendo usado. Se Deus o chamou ele para ser um doutor do Evangelho, ele vai pregar a palavra do Senhor com ousadia. Se Deus chamou para revelar sinais e prodígio, ele assim vai executar a obra do Senhor. Mas eu preciso apoiar